Boa tarde, pessoal. O nosso amigo ele me trouxe uma lembrança de algo que eu pratico diariamente hoje de forma extremamente natural, inconsciente, é involuntário, que é a ancoragem da PNL. Eu aprendi isso em 1999 no meu primeiro curso que eu fiz de programação neurolinguística com o professor Xavier em Guarulhos. Foi quando ele me ensinou tecnicamente a ancoragem, né? Como que funcionava a ancoragem na prática. E a partir de então eu comecei a praticar isso de forma intensiva. O que eu fazia? Sempre que eu acordava de manhã, eu sempre trabalhei de terno e gravata. Mesmo num sol de 38 graus no porta a porta, eu estava sempre alinhado de terno e gravata. Então eu acordava de manhã, eu olhava no espelho e eu falava assim: sempre que eu ponho esse terno, eu vendo. Aí eu punho uma gravata, eu falava: nossa, sempre que eu ponho essa gravata, eu vendo. Aí eu punho um sapato, eu falava assim: caramba, sempre que eu ponho esse sapato acontece algo inacreditável, eu vendo. E eu punho o cinto, eu falava: puxa, sempre que eu ponho esse cinto marrom, eu vendo. E aí eu comecei a andar pela rua, né? Eu trabalhava de transporte público naquela época. E aí eu entrava no ônibus, não tinha lotação na época, eu entrava nos ônibus e eu falava: caramba, sempre que eu pego esse ônibus eu vendo. Sempre que eu entro no metrô eu vendo. Aí de repente chovia, mudava o tempo, chovia. Eu falava: caramba, sempre que chove eu vendo. Ou se estava muito calor, eu falava: caramba, sempre que faz um calorão desse eu vendo. E eu lembro de um dia que eu estava na Vila Maria e eu tinha, com essa ancoragem, eu pegava um ônibus que ele era verde e branco. E naquele momento eu estava trabalhando com meu grande amigo, hoje empresário, Fábio Campestrini. Nós estávamos na Vila Maria trabalhando e passou um ônibus da aviação São Geraldo. Eu olhei para aquele ônibus e falei assim pro Fábio. Ele falou assim, eu falei para ele assim: porra, Fabião, sempre que passa um ônibus da São Geraldo, eu vendo, cara. Ele olhou e falou: Jorge, você é doido, cara. Eu falei: mas é verdade. Sempre que passa um ônibus daquele, eu vendo. Moral da história, sabe o que aconteceu? A gente estava fazendo um porta a porta, nós batemos na rua de trás, era a empresa São Geraldo. Sabe o que aconteceu? Nós entramos para dentro, eu consegui entrar no que a gente... era o Grêmio. As empresas têm grêmios, né? É uma coisa que a gente vendia muito. Nós entramos dentro do Grêmio, nós demos 16 cotas de consórcio de automóvel. E eu olhei para a cara do Fabião e falei: Fabião, eu não falei para você que sempre que eu vejo um ônibus da São Geraldo eu vendo? Então, a ancoragem da PNL eu faço hoje diariamente, né? A primeira ancoragem que eu faço é essa daqui. Todo dia que eu acordo de manhã eu falo assim: sempre que eu acordo de manhã eu vendo. Sempre que eu escovo os dentes eu vendo. Então eu coloquei durante os meus hábitos do meu dia a dia várias ancoragens subconsciente vinculando aquele hábito à venda. Então a ancoragem é uma coisa que funciona e funciona demais. É isso aí. Hashtag uma venda muda uma vida. Hashtag nada acontece até que uma venda seja feita. Um beijo, um abraço a todos.